O renomadíssimo apologista católico Fernando Casanova anunciou na semana passada sua conversão à fé protestante. Profundo conhecedor de ambas as fés, ele alegou que ser católico é cometer suicídio intelectual. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, mostrar um pouquinho sobre o que ele falou e concordar com ele, obviamente. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Só para você ter uma pequena biografia aí dele, para que ninguém possa dizer, esse cara é ignorante. O Fernando Casanova, ele foi um pastor pentecostal até 2002 e tornou-se católico em 2003. Ele era pastor, doutor em teologia pela Graduate Theological Foundation de Indiana, nos Estados Unidos, até que se voltou à fé católica, tornando-se professor da Faculdade de Teologia da Pontífica Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Em 2005, ele atuou como decano da Faculdade de Teologia da Universidade Central de Bayamón. Além disso, conferencista, apresentador de TV, e aí, um homem que defendeu muito a fé católica. Ou seja, ele sabia, ele conhecia muito, e inclusive foi por isso, estudando a Bíblia, os pais da igreja, a patrística, que ele falou, não dá para ser católico. Então, não era alguém ignorante. Essa semana, então, ele declarou sua conversão à fé evangélica, e ele publicou, especificamente 6 dias, mais ou menos 6 dias, ele publicou um vídeo contando sobre as razões de seu abandono da fé católica. O vídeo é longo, vocês podem assistir, e eu decidi mostrar aqui alguns trechos para vocês. Eu vou ler para vocês aqui a fala do Fernando Casanova. Estou saindo da Igreja Católica Romana por várias razões, mas a mais importante é que para ser católico romano é preciso acreditar sim ou sim em tudo o que nos é proposto como verdade de fé pelo magistério. E nesse sentido, tenho que ser honesto e agir de acordo com minha consciência, porque não se pode continuar nessa igreja quando se tem a convicção de que alguns dos dogmas, usos e costumes que ela estabeleceu não fazem parte da revelação de Deus em Cristo, ou contradizem segundo a Escritura Sagrada e o consenso dos pais apostólicos, dos pais da igreja e dos 7 concílios verdadeiramente ecumênicos. Eu tenho que sair, porque para mim é um risco espiritual e um suicídio intelectual acreditar em tudo o que a igreja estabeleceu e ensinou em detrimento da unidade da igreja de Cristo. Suicídio intelectual. Eu vou citar aqui a frase de um grande católico para resumir bem o que é a crença católica e como que isso que o Fernando Casanova acabou de falar é a verdade. Tem que se cometer suicídio intelectual para ser católico. Para que em todas as coisas cheguemos ao conhecimento da verdade, a fim de não errarmos em coisa alguma, devemos ter sempre como regra fixa e invariável que aquilo que os nossos olhos virem branco é realmente negro, se assim o define e entende a Igreja Romana. Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Lembra daquele vídeo que eu mostrei aqui recentemente de um bispo católico, padre, em que ele diz o seguinte: então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Exato, não se pode questionar, pedir prova, mas com base em que vocês dizem isso? Não se pode fazer isso. Lembra dos bereanos descritos lá na Escritura? Eles foram conferir na Escritura o que Paulo falava. E eles foram elogiados por isso pela Escritura. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles foram muito ávidos e eles conferiram aquilo que Paulo falou. Vamos ver se de fato é isso que está escrito aqui. Vamos dar um exemplo de como que para ser católico tem que cometer um suicídio intelectual. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Morreu, juízo. Não tem purgatório. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, condição para ser salvo na Igreja Católica, apesar de ter as exceções ali, mas enfim, condição para ser salvo. Além disso, ele estava blasfemando na cruz, ao lado do outro bandido. Ou seja, ele estava pecando até os 45 minutos do segundo tempo. Mas no finzinho ele se converteu. E ouviu o que de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório? Porque na crença católica,
o batizado que não teve uma vida plena em santidade deverá ir para o purgatório, purgar esses pecados após a sua morte. Mas Jesus diz para este homem que estava condenado à morte, e aquele homem assumiu merecer aquilo. Lembrando que os piores bandidos eram condenados à cruz. Este homem assumiu a sua culpa, ele estava blasfemando contra Jesus, definitivamente ele não teve uma vida santificada. Mas este homem creu, somente isso. Nem tempo de ser batizado ele teve, ele só creu. E Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o texto é claro, não existe purgatório. Mas aí vem o grande problema da Igreja Católica. Ela tem a premissa básica de que ela é a rainha da interpretação, ela detém a interpretação. No seu catecismo, parágrafo 85, a Igreja Católica confessa: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, oral ou escrita, foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, isto é, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Desse modo, a regra de fé, o fundamento pelo qual nós julgamos a verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é mentiroso, a regra de fé deixa de ser a Bíblia e passa a ser a Igreja, na pessoa do Papa e dos bispos, ou seja, na figura aí do magistério. Eles dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas somente a eles cabe a interpretação autêntica. Então, ainda que o texto seja claro e diga que a grama é verde, se a Igreja Católica afirmar que é rosa, você precisa negar a razão óbvia e clara, você precisa cometer suicídio intelectual e crer naquilo que eles dizem. Fernando Casanova saiu da Igreja Católica, senão teria que cometer suicídio intelectual. É isso mesmo. Na fé protestante, a Escritura é a regra de fé. De onde tiramos isso? É da própria Escritura. Assim como, por exemplo, trindade. A palavra trindade, a Igreja, ao longo dos séculos, cunhou essa palavra. A palavra não existe, assim como sola Escritura também não existe. Mas os princípios da trindade estão ali na Escritura, assim como os princípios do sola Escritura. Tiramos o sola Escritura, ou seja, a Escritura é a nossa regra de fé. De onde tiramos? Da própria Escritura. Faz o seguinte aí na sua casa. Se você tem a Bíblia aí no seu smartphone, no seu iPhone, em algum aplicativo, coloque aí, se tiver um buscador de palavras, coloque aí a palavra Escritura, aí na sua Bíblia. E você verá as centenas de vezes em que os textos bíblicos colocam a Escritura como regra de fé, como a palavra de Deus sendo maior do que tudo e como a regra de verdade pela qual devemos julgar todas as coisas. Na fé católica, eles têm a Escritura e a tradição. Tem o magistério também, mas vamos lá. A Escritura e a tradição como regras de fé. Na prática, a tradição engole a Escritura, como no exemplo aí do purgatório. Jesus acusou os líderes judeus de sua época de desobedecer a palavra de Deus ao seguir a tradição dos homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aqui Jesus está mostrando como que a tradição dos homens, aquela tradição dos judeus, ela engoliu a palavra de Deus. Paulo disse que a mensagem revelada recebida por ele era maior do que ele mesmo. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou seja, ele, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo que aquele evangelho que ele recebeu e estava transmitindo ali era verdadeiro. Se um dia ele ficasse doido e amanhã ele falar, isso aqui eu não sei o que é. Paulo está dizendo, esqueçam de mim, fiquem com a mensagem, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Essa é a nossa crença. A palavra de Deus, ela é maior do que a igreja. Ela é maior sim do que os homens. Em outro trecho do seu vídeo, Fernando Casanova diz que, então me digam, o que devo eu fazer quando descubro, pela história como ciência, segundo tiveram que reconhecer muitos eruditos católicos, que muitas crenças, culturas e práticas da Igreja Católica Romana não estão baseadas nos dados objetivos da história, que até mesmo mudam, se contradizem, inventam, distorcem as escrituras e adulteram os escritos de alguns pais da Igreja, tirando-os de contexto e acrescentando-lhes elucubrações filosóficas ou preenchendo-os com alegorias, mitos e lendas? E um exemplo que ele dá de como a Igreja Católica distorce a Escritura e como eles ignoram aquilo que os pais da Igreja falaram é o papado de Pedro. Em Mateus 16, Jesus disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja. De forma alguma, a fala ali é sobre Pedro como chefe máximo da igreja. E Casanova então diz, Orígenes, Ambrósio, Cipriano, Vera e tantos outros não interpretaram assim. E se Pedro fosse o líder máximo, Casanova pergunta, por que então, na primeira diocese, pelo concílio de Jerusalém, narrado lá em Atos, o bispo titular era
Tiago, foi Tiago quem liderou. Ou podemos falar principalmente aí dos primeiros concílios, nem foi o Papa, ou melhor, o bispo de Roma que convocou, então assim, uma doideira. E aqui uma coisa interessante, um dogma católico é a infalibilidade papal. Ora, quando o Papa fala da cadeira sobre fé e moral, ele é infalível. E não é um Papa não, são todos. Portanto, se você mostrar apenas um exemplo de um Papa falando algo ex cátedra e outro Papa falando o oposto, você já mostrou que não há infalibilidade coisa alguma. E há então dezenas ou talvez centenas de exemplos aí de contradição. Mas vamos citar uma. Em 1713, o Papa Clemente XI publicou a Bula Unigênitus, que condenava as 101 teses do jansenismo. O jansenismo dizia que a leitura da Bíblia deveria ser para todos. A Igreja Católica condenou isso em sua tese de número 80. Este foi um ensino considerado infalível, foi ex cátedra, que versa sobre fé e prática, e gozou da concordância dos bispos dispersos da Igreja. Ou seja, o Papa, de maneira infalível, disse: "Tá errado. Não é todo mundo que pode ler a Bíblia, não." Os bispos que resistiram a isso foram excomungados em 1718. Mas aí, no Concílio Vaticano II, a Igreja afirma: é preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz isso. A Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo pela leitura frequente das Divinas Escrituras. Na Dieta de Worms, Lutero foi chamado a negar suas crenças baseadas na Bíblia. E ele respondeu: "Se, pois, eu for convencido pela testemunha das Escrituras ou pela razão clara, pois eu não creio nem no Papa nem nos concílios sozinhos, pois é bem conhecido que eles se contradizem frequentemente, se eu for convencido, então me retratarei, pois não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Aqui estou, eu não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém." E aqui é interessante, tá vendo? Lutero falou que cada um pode ter a sua própria interpretação. Não. Ele diz: olha, me mostre na Bíblia, há uma só interpretação, então me mostre aqui, me mostre aqui. Nós não pregamos livre interpretação, nenhum reformador pregou isso. Quem de fato tem livre interpretação é a Igreja Católica. A gente lê o texto, é claro, está dizendo que não tem purgatório, e mesmo assim eles falam: não, nós interpretamos aqui, do nosso jeito. E aí dá um sentido que eles quiserem. Isso é que é livre interpretação. Lutero disse: a minha consciência, ela está cativa à Escritura. Na Igreja Católica, a sua consciência, ela não está presa à palavra de Deus, mas aos homens. Na realidade, você nem tem consciência, porque se a Igreja diz que o branco é preto, você tem que negar a sua consciência e obedecer. Enfim, ser católico é, como disse Fernando Casanova, cometer suicídio intelectual.